Olá queridos e queridas caminhantes deste mundo sem fim, muita paz a todos e vamos contar mais uma curiosidade, e em clima de Copa hoje vamos saber tudo sobre a Copa do Mundo de 1982, e não se esqueça do seu like e de se inscrever no canal, é que tem muita gente que acompanha o canal mas não se inscreve, sua inscrição e seu like é muito importante para ajudar no engajamento. E sem mais demora bora lá para a história. A Copa do Mundo FIFA de 1982 foi a 12ª edição da Copa do Mundo FIFA. Foi a primeira a contar com 24 seleções, entre elas várias estreantes. No total, 105 países participaram das eliminatórias. O campeonato ocorreu na Espanha e teve como campeã a Itália. A seleção brasileira, comandada por Tele Santana com futebol ofensivo e goleador, conquistou a Espanha e encantou o mundo. Jogadores como Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Paulo Roberto Falcão, Zico, Sócrates e Éder apresentaram um futebol de muita técnica, toque de bola vertical, lindos gols e muitos artilheiros no mesmo time, passando para a história como uma das melhores seleções de todos os tempos, mesmo não vencendo o campeonato. Outras grandes seleções marcaram presença na Espanha: a França de Michel Platini, Jean Tigana, Manuel Amoros, Dominique Rocheteau e Marius Trésor, a Alemanha de Karl-Heinz Rummenigge, Horst Hrubesch, Manfred Kartz, Félix Magath e Paul Breitner. A Argentina com craques campeões do mundo como Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Daniel Bertoni, Mário Kempes e a promessa de supercraque Diego Armando Maradona. Do lado da seleção italiana, que havia deixado uma ótima impressão em 1978, o experientíssimo Dino Zoff, Antonio Cabrini, Giuseppe Bergomi, Claudio Gentili, Gaetano Cirea, Francesco Graziani, Gabriele Oriali, Marco Tardelli, Bruno Conetti, e aquele que seria o carrasco do Brasil na Copa, Paolo Rossi. Eliminatórias. Primeira fase. A Argentina, campeã mundial, decepcionou. Os portenhos fizeram o jogo de abertura contra a Bélgica e perderam por 1-0. Classificaram-se em segundo lugar no grupo após vencerem a Hungria e El Salvador. Neste grupo, por um jogo a Hungria reviveu a máquina de Ferenc Puskás e companhia de 1954 e venceu o El Salvador por 10-1. A Bélgica ficava com a primeira vaga no grupo, confirmando que o vice-campeonato na Eurocopa de 1980 não fora acidente. No grupo da Alemanha Ocidental, ocorreu uma das maiores zebras da história das Copas. A Argélia, estreante em Copas do Mundo, ganhou dos germânicos por 2-1. A seleção alemã, em seguida, goleou o Chile e venceu sua irmã, a Áustria, por 1-0, no chamado jogo da vergonha. Como o resultado classificava ambos os times, alemães e austríacos não tiveram escrúpulos em tocar a bola de um lado para outro, sob vaias e protestos do público. Os argelinos, mesmo brilhantes, com 2 vitórias em 3 jogos acabaram eliminados. A França perdeu por 3-1 da Inglaterra na estreia, mas mesmo com uma campanha irregular conseguiu a classificação. Empatou com a Tchecoslováquia e ganhou do Kuwait por 4-1. Neste jogo, um sheik kuwaitiano, integrante da comissão técnica, invadiu o campo para protestar contra um gol da França e o árbitro anulou o gol. A Inglaterra com futebol sem criatividade, mas objetivo passou facilmente em primeiro lugar, pois venceu os tchecos por 2-0 e o Kuwait por 1-0, sendo a única seleção além do Brasil a bater os 100% de aproveitamento na primeira fase do Mundial 82. A Espanha, dona da casa, teve uma estreia decepcionante, mostrando que a Fúria não iria longe na sua Copa em casa. Empatou em 1-1 contra a estreante em Copas, Honduras, com um gol de pênalti no final da partida. Ficou em segundo lugar, em um grupo que foi liderado pela modesta Irlanda do Norte, que venceu os donos da casa por 1-0, após empatar com a Iugoslávia 0-0 e Honduras por 1-1.
A Iugoslávia, mesmo sendo uma das favoritas do grupo, não se classificou após derrota por 2-1 para a Espanha e vitória magra por 1-0 sobre Honduras. A derrota para os norte-irlandeses foi fatal para os eslavos do sul. Já o Brasil, grande favorito ao título, estreou contra a União Soviética. Foi um jogo duríssimo, com a defesa brasileira falhando muito, além de um gol mal anulado do lado soviético, sem contar o pênalti não marcado para a seleção vermelha. Os soviéticos fizeram 1-0 numa falha de Valdir Pérez. No segundo tempo, o Brasil colocou a bola no chão e o gênio de Sócrates explodiu no gol de empate. Sócrates driblou 2 jogadores e soltou uma bomba no ângulo. Aos 43 minutos, o gol da vitória, Éder Aleixo dispara um violento chute no ângulo de Rinat Dazaev. Brasil 2-1. Em seguida, a equipe de Tele venceu a Escócia, por 4-1. Foi a segunda virada dos canarinhos. Zico brilhou com um bonito gol de falta. Contra a Nova Zelândia, a seleção novamente venceu por goleada, 4-0, com o Brasil desfilando em campo. A URSS, após empate com a Escócia, acabou ficando com a segunda vaga, pois tinha melhor saldo que a seleção britânica. Uma vez mais, os escoceses não passavam da primeira fase de um Mundial. Em Vigo, a Itália dava um vexame após outro. Foram 3 péssimos jogos na primeira fase da Copa. Empate com Polônia, Peru e Camarões, e a Azurra só se classificou por ter feito um gol a mais que os africanos. A Polônia de Lato e Boniek goleou o Peru por 5-1 e ficou com o primeiro lugar do grupo. O clima da seleção italiana era tão ruim, que o técnico Enzo Bearzot ordenou que seus jogadores não dessem entrevistas, e não lessem os jornais, para que não se deixassem contaminar pelo pessimismo da imprensa italiana. Segunda fase. A Copa de 1982 contou com um regulamento único. Como eram 6 grupos de 4 times, e apenas os 2 primeiros se classificavam, 12 times formaram 4 grupos de 3 times na segunda fase, de onde os campeões de cada grupo fariam a semifinal. No grupo da França, a seleção de Michel Platini despachou a Áustria e a Irlanda do Norte. Já a Polônia de Lato e Boniek voltava a fazer uma Copa comparável com a célebre campanha de 1974, e eliminava a Bélgica e a URSS, ganhando um lugar na semifinal. A Alemanha Ocidental sepultou o sonho espanhol do primeiro título e despachou a Fúria, além do English Theon, provando, uma vez mais, o grande poder de recuperação das seleções alemãs, como em 1954 e 1974. Na segunda fase, o Brasil enfrentaria a Argentina e Itália. Primeiramente, o Brasil atropelou a Argentina, se vingando de 1978. Com uma exibição irrepreensível, o time comandado em campo por Zico, envolveu a defesa da Argentina e chegou a fazer 3-0. A emblemática imagem de Júnior na beira do campo, sambando ao som da batucada da torcida, dava provas do poderio do futebol arte do Brasil. Nesse jogo, o então jovem Maradona não resistiu à incapacidade de reação do time portenho e foi expulso após desferir um verdadeiro golpe de arte marcial em Batista. No final, o Brasil venceu por 3-1, em uma humilhante despedida para os campeões do mundo, de malas prontas para retornarem a Buenos Aires. O outro time do grupo, a Itália, jogou 3 jogos péssimos na fase de classificação, porém, na hora da verdade, a mística da Azurra incendiou a equipe, que disparou rumo ao tricampeonato. A seleção europeia venceu o primeiro jogo contra a Argentina por 2-1, complicando e muito a situação dos portenhos, que, como já visto, perderam do Brasil. Depois, viria um dos grandes jogos da Copa, para muitos, a grande partida, que definiu os rumos do Mundial. O show de Paolo Rossi no Sarriá. Brasil e Itália se enfrentaram pelo terceiro jogo da segunda fase em seu grupo. Como a Argentina tinha perdido por 2-1 para a Itália, e por 3-1 para o Brasil, a seleção canarinho, àquela altura tida como favorita ao título,
tinha a vantagem do empate para se classificar em primeiro no grupo. A maioria dos torcedores brasileiros acreditava em uma vitória tranquila, pois a Itália, até então, só havia vencido um jogo na Copa, enquanto o Brasil era o único com aproveitamento de 100%. Logo no início da partida, aos 5 minutos, ataque da Itália com um cruzamento vindo da esquerda e cabeceio do artilheiro Paolo Rossi, com a defesa brasileira apenas assistindo a cabeceada do italiano. Seguiu o jogo, o Brasil não se intimidou. Ainda no primeiro tempo, Zico se livra de Cláudio Gentili e toca para Sócrates, o doutor invadiu a área e chutou colocado e forte, empatando o confronto. A Itália marcava forte a saída de bola do Brasil, e forçava o erro da seleção. Em uma reposição de bola do goleiro brasileiro Valdir Pérez, Toninho Cerezo fez um toque lateral para o meio. Entre Luizinho e Falcão, o veloz Paolo Rossi tomou a bola, encaminhou-se de frente para o gol brasileiro e chutou forte, marcando 2-1. Mas o time canarinho ainda tinha todo o segundo tempo para empatar e se classificar. Foi no segundo tempo que o time de Tele pressionou o adversário buscando o empate. Em um lance memorável, Júnior saiu com a bola da lateral esquerda para o meio, tocou a bola para Falcão na entrada da área. Cerezo fez uma ultrapassagem que levando a marcação e abrindo espaço na defesa da esquadra azurra, e Falcão chutou forte empatando o confronto, 2-2. Aquele resultado era o suficiente para a classificação do Brasil. Mas o lance fatal viria logo em seguida, escanteio para a Itália. O time brasileiro, que só jogava no ataque, estava todo dentro da área. Cobrado o escanteio, a bola sobrou na entrada da área, um chute é desferido e a bola achou Paolo Rossi, que desviou a trajetória e matou Valdir Pérez, 3-2. Detalhe, Júnior estava embaixo da trave brasileira dando condições ao matador italiano Rossi. Depois disso tudo, a Itália teve um gol legítimo mal anulado pela arbitragem, que aumentaria o placar da derrota brasileira para 2-4, e o Brasil teve uma última chance no finalzinho da partida, mas o veterano e excepcional goleiro Dino Zoff confirmou a derrota brasileira ao fazer uma defesa espetacular em uma cabeçada certeira de Oscar. A semifinal. A Alemanha passou à final após uma vitória épica contra a França de Platini, no outro jogo que marcou a Copa, ao lado de Brasil x Itália. No tempo normal, 1-1. Na prorrogação, a França chega a fazer 3-1. Mas, os alemães, liderados por Rummenigge, buscaram o resultado e empataram o jogo em 7 minutos, numa das mais espetaculares reações de todos os tempos. Na primeira decisão por pênaltis da história, deu Alemanha. O lado lamentável foi a covarde agressão que o goleiro alemão, Harald Schumacher, cometeu sobre Patrick Battiston, que caiu no chão sem sentidos, o que fez muitos acreditarem que o atacante francês havia morrido. A Itália venceu a Polônia, em Barcelona, por 2-0, 2 gols de Paolo Rossi, agora carrasco também dos poloneses, que perderam mais uma vez a chance de chegar a uma final de Copa. Na decisão do terceiro lugar, a França sucumbiu frente aos Águias Brancas, que igualariam o terceiro lugar de 1974, Polônia 3-2 França. A final. A final da Copa aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Mas o que era para ser um clássico virou um passeio italiano. A Azurra passeou em campo, embalada pelas vitórias sobre Argentina e Brasil, e não tomou conhecimento da Alemanha. O primeiro tempo termina com 0-0. No segundo tempo, porém, a seleção italiana abriu 3-0, sendo o primeiro gol do carrasco Paolo Rossi, que assim se tornava o artilheiro do torneio, com 6 gols. A Alemanha ainda descontou, mas já era tarde para a reação do time germânico. A Itália era mesmo a campeã, consagrada em cima da Argentina, campeã do mundo, do Brasil, favorito ao título, e da Alemanha, sua maior rival. Brasil na Copa de 1982. Preparação. A seleção brasileira fez sua preparação para a Copa na Toca da Raposa do Cruzeiro Esporte Clube, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Classificação: quinto lugar. Campanha: 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, 15 golos a favor e 6 golos contra. Jogos: Brasil 2x1 URSS, Brasil 4x1 Escócia, Brasil 4x0 Nova Zelândia, Brasil 3x1 Argentina e Brasil 2x3 Itália. Falcão: destaque do Brasil naquela Copa, considerado pela FIFA o 2 graus melhor jogador da competição, recebeu o troféu Bola de Prata. Zico foi o terceiro artilheiro da competição, recebendo o troféu Chuteira de Bronze. Sorteio: o sorteio foi realizado no Palácio de Congressos em Madrid, no dia 16 de janeiro de 1982. Os cabeças de chave foram: Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Espanha, Inglaterra e Itália. Agradeço a todos por assistirem este vídeo. É mais uma vez pedir sua inscrição, é que tem muita gente que acompanha o canal mas não se inscreve. Sua inscrição e seu like é muito importante para ajudar no engajamento.